Fala galera, bem-vindos aí a mais um módulo de Geografia, Geografia 3, módulo 3 agora, unidade 2, que tem o tema Diversidade Cultural na América Latina. Onde é a América Latina, professor? Tá aí o mapa retirado do Atlas Geográfico Escolar do IBGE, tá bom? Mapa de 2012, um mapa político, né? Então vocês estão vendo que a América Política, ela vai lá desde o México até o sul da Argentina, né? Os países aqui conhecidos como o Cone Sul, Chile, Argentina e o Uruguai, né? Que formam um cone. Então, vocês estão vendo aí que é um território gigantesco, né? Como nós vimos na outra aula, não existe uma cultura, existem culturas no plural. Agora, você imagina num território tão grande como esse, em termos de extensão, quantas inúmeras culturas podem haver aqui na América Latina? Eu digo para vocês que são várias, são inúmeras e das mais diversas possíveis, né? Desde culturas baseadas em costumes indígenas, como no Paraguai, na Bolívia, no México e aqui no Brasil, como culturas baseadas em aspectos europeus, como parte do Uruguai, da Argentina e aqui no sul do Brasil, com a chamada Oktoberfest, que acontece em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Festa essa baseada em costumes alemães, tá bom? Então percebam quão grande é a América Latina. Então, primeira coisa, né, grande em todos os níveis, né, tanto em termos culturais quanto em termos de extensão territorial. Olha aí, então já começa assim, né, professor? Território extenso, está aqui no nosso slide, vários povos, e aí a palavra cultura no plural. Existem várias culturas diferentes, culturas que devem ser observadas, analisadas e, acima de tudo, respeitadas. Você concorde ou não com as práticas, tá bom? Brasil, México e a Colômbia são os países de maior biodiversidade do mundo, né? Não, na verdade, não são. Eles estão entre os países de maior biodiversidade cultural do mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Um país tão grande como o nosso, o quinto maior país do mundo, em termos de extensão territorial. Quantas culturas existem, né? Lá na Amazônia existe uma cultura, né? Lá no norte do Brasil, como Círio de Nazaré. No Nordeste a gente tem a prática das quadrilhas. Aqui na região Centro-Oeste, que é onde eu estou gravando essa aula, nós temos práticas religiosas, como a festa de Trindade. Na região Sudeste também outras práticas religiosas, como a Aparecida do Norte. Lá no sul do país, como eu já citei, temos o Oktoberfest, né? E outras festas típicas da região sul, como no Rio Grande do Sul. Então, existem várias culturas dentro de um mesmo país que a gente tem que analisar, apreciar e, quem sabe, até praticar, né? Porque vai que você goste de uma dessas culturas. Não tem problema algum, né? É uma cultura que pode ser incorporada, né? Lembra lá da outra aula? As trocas de informações entre os povos? Isso é perfeitamente aceitável, certo? O que não é aceitável é o preconceito. Povos pré-colombianos, do Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, há aproximadamente 15 mil anos. Isso aqui é uma informação sobre como esses povos chegaram até a América, né? Tem um estreito entre a Sibéria e o Alasca, lá no hemisfério norte do mundo, né? Entre a Rússia e parte da América do Norte. Então, há 15 mil anos atrás, estima-se que houve um período de glaciação, e houve um congelamento dessas águas desse estreito. E aí, por conta das águas estarem congeladas, as pessoas conseguiram atravessar de uma área para outra do mundo e sair ali do Estreito de Bering, chegou até o Alasca, Canadá e foi indo rumo ao sul da América, povoando este continente tão imenso. Na foto ao lado aí nós temos a pirâmide em Teotihuacan, no México. Observa aí, pessoal, essa foto, porque essas pirâmides são baseadas também em como os incas, né, porque é o pessoal que vivia no México, os incas não, os astecas, perdão, os incas foram no Peru, como os astecas observavam a realidade ao seu redor. E aí, observa o seguinte, pirâmide na América do Sul? Ah, professor, achei que a pirâmide era só no Egito. Não, senhor, a pirâmide, tem pirâmides, né, tem construções piramidais milenares em vários cantos do mundo. E aí, será que essas sociedades estavam interligadas por alguma conexão divina?
Fica a dica, pesquise. Observa comigo, os povos pré-colombianos, e aqui a gente faz um adendo, que são povos pré-Colombo, né? Pré-chegada do Colombo, antes da chegada do Colombo. É um termo um pouco eurocêntrico, né? Colocando a Europa como centro, mas é um termo utilizado nesses escritos históricos, tá bom? Podemos utilizar sem nenhum problema. Povos pré-colombianos, né, praticavam o quê? Criação de animais, lhamas e alpacas. Nos atuais territórios do Peru, Bolívia e norte do Chile, e além do Equador, ao longo da Cordilheira dos Andes, praticavam a agricultura. Nas florestas mais baixas, como na Amazônia, floresceram milhares de povos que viviam da agricultura, da caça, da coleta em meio a densas florestas tropicais. Então, o que a gente pode constatar com isso? Mesmo antes da chegada do Colombo, né, lá em 1492, haviam várias sociedades aqui bem desenvolvidas, né? Sejam sociedades no México, como os astecas, sejam sociedades no Peru, como os incas e outros povos, ou sejam sociedades nativas, né, como aqui no Brasil, na região da Amazônia. Então, não é essa questão, o europeu chegou aqui no século XV e trouxe a civilização. Peraí, mas já havia uma civilização aqui, antes dos europeus chegarem, né? Esses povos pré-colombianos. Ou vocês acham que essas pirâmides foram construídas do nada? Não. Várias pessoas participaram da construção dessas pirâmides. Havia toda uma estrutura urbana, social, em torno dessas construções, né? Eram sociedades bem desenvolvidas e, vamos dizer assim, se o europeu trouxe a civilização, já havia uma civilização aqui, né? Sociedades civilizadas. Aqui, pessoas, a gente tem aqui como foi a ocupação, né, dessa América Latina, né? Essa ocupação latino-americana. Mesmo antes dos europeus chegarem, volto a repetir para vocês, havia aqui na América Latina uma produção de arte, de ideias, havia circulação de pessoas, além de alguns aglomerados urbanos, né, como havia na Europa. Então, a América não era um continente desconhecido ou despovoado antes dos europeus chegarem. Pelo contrário, era um continente riquíssimo, com muita diversidade. Vocês estão vendo aí no lado a imagem de uma urna com detalhes da rica cerâmica em Alter do Chão, no Pará, né? Cerâmica marajoara. Então, isso aqui é bem provável que seja uma arte de 1000 anos atrás, ou seja, bem antes dos europeus chegarem aqui. Olha isso. Por volta do ano 1000, havia intensa circulação de ideias, pessoas e bens na região amazônica. Então, já havia um comércio, né? Já havia uma cidade toda feita a partir, seja de rios, seja nas regiões da Cordilheira dos Andes, ou até mesmo dentro da floresta amazônica, ali na região do norte da América do Sul, ok? No México, extraordinárias civilizações ergueram complexos de sistema de organização social e política. E aqui a gente chama atenção para a sociedade asteca, tá bom? Os astecas. Depois vocês pesquisem melhor quem foram esses povos, porque eles fizeram construções milenares, né, que duraram milênios, ou seja, estão presentes até hoje, como aquela foto da pirâmide que vocês viram anterior. Os maias, também presentes na região do México, observavam os astros, que criaram calendários e desenvolveram comércio, agricultura e artesanato. Ou seja, quando o europeu chegou aqui e presenciou o surgimento dos astecas, dos maias, na região da América Central e do México, e depois, quando ele foi mais ao sul da América com os incas, ele já chegou aqui e viu que havia uma sociedade evoluída, né? Havia uma sociedade que já praticava o comércio, a agricultura, o artesanato, o uso de calendário, etc, etc, etc. Olha isso. Me explica, alguém consegue, algum de vocês aí que está me vendo, consegue explicar qual era o intuito dessas inscrições lá no sul do Peru, criado pelos Nazcas, né? O povo Nazca. Para que eles fizeram esses desenhos? Vocês têm noção? Até hoje, as explicações são as mais variadas possíveis, né? Dizer que era para comunicação com entidades divinas, ou era só uma prática agrícola, enfim. Não saberemos, porque os povos que fizeram isso não estão mais entre nós. Outro detalhe aqui, né, na foto ao lado,
encaixe de pedras em Cusco, no Peru, né? A sociedade Inca. E aí, como vocês acham que eles levantaram, ergueram esses paredões aqui sem o cimento que a gente usa hoje nas nossas construções? Isso prova a evolução gigante dessas sociedades, né? Eram sociedades evoluídas e que tinham um conhecimento extremamente sábio em relação às edificações, às culturas e ao modo de uso e ocupação do espaço geográfico. Incas. Quem eram os Incas, professor? Os Incas constituíram um vasto império com aproximadamente 20 milhões de pessoas, tendo a cidade de Cusco, lá no Peru, erguida a 3.000 metros de altitude como a capital e centro político. Então, vocês observam, né, que há muita riqueza cultural no Império Inca, né? Você imagina uma sociedade com 20 milhões de pessoas há 1.000 anos atrás. É muita gente, né, vivendo aí em meio à Cordilheira dos Andes, 3.000 metros de altitude, né? Imagina o organismo dessas pessoas para sobreviver a 3.000 metros de altitude. Observe esse detalhe que foi importantíssimo durante a colonização espanhola. Para esses povos, o ouro e a prata não tinham valor comercial, mas foram objeto de cobiça dos colonizadores europeus. Em vista disso, e em razão do projeto colonial europeu, baseado na exploração de riquezas, muitas civilizações pré-colombianas foram o quê, pessoas? Extintas ou sofreram imposições culturais. Isso é muito grave. Lembra da outra aula que a gente falou que não vale ao preconceito, que existem culturas diferentes que devem ser respeitadas? Quando não há respeito a uma cultura, há uma imposição cultural. E se as pessoas não aceitam essa imposição e resistem, como aconteceu aqui na América Latina, né? Muitas pessoas lutaram contra essa imposição porque não queriam absorver valores estrangeiros, sendo que já tinham seus próprios valores. Acontece isso aí, ó. Extinção, morte, genocídio, né? Várias pessoas morreram, foram assassinadas por simplesmente discordar do projeto colonial e da exploração de riqueza vindos aí da Europa, né? Algo grave e que a gente espera que não se repita ao longo da história humana. E aí eu pergunto para vocês, existe uma América Latina? Não. Existem várias Américas Latinas. Porém, pessoas, a primeira coisa que a gente tem que observar é que este termo aqui, ó, América Latina, é um conceito europeu. É um conceito vindo de fora. Nem foram a gente mesmo que fez esse conceito, que formulou esse conceito, né? Foi um conceito relacionado aí ao nosso idioma, oriundo do latim, né? O espanhol, a língua portuguesa e etc. Então, em muitos casos, este termo deve ser visto com cautela e com muito cuidado, porque não foi o termo originado por nós, latino-americanos, e sim por europeus. E aí? É um conceito vindo de fora. Então, eu falo para vocês, nós temos uma grande diversidade e centenas de povos e culturas. Várias Américas? E aí? Na minha opinião, sim. Várias Américas, várias Américas. Porém, em termos de história, a gente pode dizer que tem uma América Latina, né? Porque os países da América Latina, em termos históricos, tiveram essa composição histórica muito semelhante, né? Primeiro, exploração dos europeus, baseada na retirada dos recursos minerais e naturais, a formação da sociedade, né, que foi uma sociedade formada a partir da exploração dessas riquezas e riquezas levadas para a Europa. Então, em termos de passado histórico, pode-se dizer que existe uma América Latina. Mas voltando um pouco em relação ao idioma, a gente pode observar que tem regiões da América Latina, como na América Central, na Jamaica, por exemplo, que não falam idiomas latinos, né? Falam inglês. E aí, é América Latina? Se for em relação ao idioma, não, porque nem toda a América Latina fala idioma latino. Dezenas de milhões de nativos que perderam. Outro ponto em comum em relação ao processo histórico, né, da América Latina. Dezenas de milhões de nativos que o quê, gente? Perderam suas vidas e tiveram cidades,
modo de vida e obras de arte, artesanato e saberes destruídos. Destruídos. Isso é muito grave, né? Quando você tem uma imposição cultural, alguém que não aceita a sua cultura, ou que quer usar você como um mero trabalhador ou escravo, enfim, essa pessoa que usa dessa imposição e usa da força, ela acaba destruindo vários objetos culturais, o que é negativo e muito, né, para toda a sociedade ao redor. Um outro fator em comum entre a América Latina foi a imposição da fé católica por meio da catequização, né? Hoje você tem vários países na América Latina que, apesar de não terem a religião católica como religião oficial, são majoritariamente católicos. O Brasil é um deles, né? Somos um estado laico, um estado sem religião oficial, mas temos na nossa população a maioria católica. E aí, para a gente finalizar, vocês observam aí o frevo, né, lá em Olinda, no Pernambuco, uma grande expressão cultural daquela região do Nordeste. Às vezes, dentro da mesma região, Nordeste, você tem expressões culturais distintas. Por exemplo, o carnaval em Pernambuco é desse jeito. Porém, no estado ao lado, na Bahia, o carnaval é de um outro jeito, né? As pessoas ouvem axé e tá tudo bem, tá tudo certo, isso é ótimo, né? São opções, diversidade. Em relação à língua, né? Lá no Paraguai, eles têm 2 idiomas oficiais, né? Que é o Guarani e o espanhol. Então, preservação das línguas nativas, lembra lá do outro vídeo, do desaparecimento dessas línguas? Então, há alternativas para que essas línguas não desapareçam, como, por exemplo, torná-las oficiais. E aí, vocês podem falar que todo mundo vai entender, né? Lá no Paraguai, há o Guarani e o espanhol como língua oficial. Para finalizar, acompanhe aí comigo. A diversidade cultural apresenta grande potencial para promover o desenvolvimento econômico e social. A produção, divulgação e apresentação de expressões artísticas, a preservação de patrimônios, os estímulos à visitação cultural, criação de acervos e registros da produção cultural, entre outros, podem mobilizar recursos financeiros, gerar emprego, criar intercâmbio e também ajudar a preservar ambientes e modos de vida, né? Então, a grande riqueza humana em termos culturais é a diversidade que deve ser valorizada e respeitada. Valeu, até a próxima.